Salve, meus nobres! Estamos de volta aqui no canal para mais uma análise cabulosa de qual seria o tipo de Nen de personagens de outras obras, caso eles existissem no mundo de Hunter x Hunter. No vídeo anterior, a gente destrinchou a respeito do Mu de Ares dos Cavaleiros do Zodíaco. E hoje, meu parceiro, hoje a gente vai mergulhar no universo de One Piece. Vamos falar sobre ele que luta só com os pés, que cozinha como Deus e que nunca, jamais, fere uma dama. O Sanji Perna Negra. Será que ele é do reforço? Será que ele é emissor? Bota o avental, acende o fogão e vamos descobrir juntos que tipo de Nen esse chefão do East Blue teria. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco dele, né? O Smoke Sanji, ou Sanji Perna Negra, como é conhecido no mundo dos piratas, é o cozinheiro do bando do Chapéu de Palha. É um personagem que carrega traumas, fortes ideais e uma filosofia de vida única. Ele tem origem nobre, sendo herdeiro da família Vinsmoke, porém foi considerado uma falha pelo seu pai e irmãos, pois ele deveria ser uma arma viva feita com engenharia genética para ser um super-humano, assim como seus irmãos, que já demonstravam seus aprimoramentos genéticos desde jovens, enquanto Sanji era só uma criança normal, e sendo assim visto como uma falha pela sua própria família. Alguns eventos desenrolaram em sua fuga e posteriormente ele foi criado no navio-restaurante Baratier lá no East Blue, tendo aprendido quase tudo da vida com o cozinheiro e ex-pirata Zef Perna Vermelha, tendo herdado dele, inclusive, o sonho de encontrar o All Blue, um mar lendário que, teoricamente, teria todos os peixes do mundo, um paraíso para os cozinheiros. No quesito de personalidade, podemos destacar no Sanji dois pilares emocionais muito fortes e marcantes. Ele tem orgulho de ser cozinheiro e respeita profundamente cada ingrediente, nunca desperdiçando nenhum tipo de alimento e nem deixando ninguém passar fome, sejam eles aliados ou inimigos. O respeito absoluto pelas mulheres ao ponto de nunca levantar um dedo contra uma mulher, mesmo em situações de vida ou morte. Esses dois pilares foram formados durante sua infância com o Zef, que assumiu essa figura paterna em sua vida, transmitindo a ele os ensinamentos de que ninguém deveria passar fome e que eles, como cavalheiros, jamais deveriam agredir as damas. E apesar do seu ódio pela sua família biológica devido aos traumas que ele passou na sua infância, ainda assim o Sanji ele tem essa gentileza muito profunda, muito arraigada. Ele não consegue sentir essa raiva, esse ódio genuíno de fato. Eu acredito que as marcas desses traumas elas são muito conflitantes com o que ele aprendeu com o Zef. E o Sanji carrega muita bagagem em sua mente, haja visto que ele tem esse vício em tabaco, que é fortemente associado a traumas e ansiedades. Tem um momento quando ele troca de corpo com a Nami, lá no arco de Punk Hazard, em que a gente pode ver que tem um momento que ele está sofrendo lá com abstinência, mas ainda assim ele se recusa a fumar, né, para não macular o corpo da Nami, né, os pulmões dela. E o que me leva a pensar, por que, que o autor da obra ele quis retratar isso, né? Será que ele vai explorar isso mais para frente? Em One Piece a gente vê muitas coisas exageradas, mas as consequências ou nunca vêm ou não são mostradas, enfim, viagem para outro ver. Em síntese, podemos resumir o Sanji como sendo extremamente protetor, focado, com um código de ética bem definido que segue à risca e impulsos emocionais muito fortes, especialmente em relação a mulheres ou comida. Ele é bem honesto com o que sente, não esconde, fazendo até questão de demonstrar o que lhe agrada ou desagrada. Guardem essas informações porque a gente já tem aqui algumas pistas do tipo de Nen dele. No campo do combate, Sanji é um monstro. Ele luta somente com as pernas, porque ele tem a filosofia de que as mãos de cozinheiro são apenas para cozinhar. Suas técnicas de luta misturam movimentos de capoeira e taekwondo unindo velocidade, explosão e imprevisibilidade. Ao longo da história, o Sanji evoluiu absurdamente. Ele passa a usar técnicas como o Diablo Jumbo, onde ele fricciona os movimentos das pernas e gera chamas. Tem o Skywalk, que é aquela adaptação da Cip Zero, né? Que eles andam no ar. Então o Sanji faz o mesmo. E mais à frente ele usa o Blue Walk, né? Que é no mar. Também tem um momento que ele desperta a sua genética, né? Então ele não era uma falha, né? Ele só demorou um pouco mais para despertar essa biologia dos V-Smoke, né? Que aí ele fica com uma resistência tão absurda que o pessoal confunde com Haki, mas isso sem Haki, ele já fica absurdamente forte. Imagine quando ele usa o Haki mais essa genética. Ele basicamente é um Space Marine, um monstro híbrido entre artes marciais, genética e Haki. Com todas essas informações em mente, bora tentar analisar em qual categoria o Sanji melhor se encaixa. Ele é emocional, impulsivo, quando se trata de comida e mulheres, mas ele também tem foco, disciplina e um senso ético inabalável. Ele luta usando somente as pernas por uma questão de pessoal, né? Ele tem esse conceito que ele não pode usar as mãos, ele valoriza a honra e tem uma ligação muito forte com o seu passado e com quem ele considera família.
E aí a gente começa a ver nele traços bem marcantes do reforço, principalmente nessa impulsividade, nessas ações diretas, nesses pensamentos mais simplistas que ele tem. As demais categorias ele vai se distanciando. Seu principal escopo de personalidade está ali no reforço. Porém, vale destacar que ele tem pontos também na emissão. Algumas características bem marcantes que vale aqui salientar são: ele é bem temperamental, né? Ele é impulsivo, e alguns aspectos da impaciência são pontos que saltam aos olhos. Só que para a gente matar essa dúvida, a gente vai ter que fazer um checklist. Então, vamos colocar aqui lado a lado as duas características de categorias e vamos ver. No campo da emissão, a gente tem que o Sanji bate em certos aspectos como a impaciência. Só que é tão pontual essa impaciência dele que eu confundo com uma temperamentalidade, né? Até que ponto não é só o temperamento dele sai, né? Uma ação impulsiva dele. Impulsividade é a marca do Sanji. Ele, sempre que mexe com o que ele ama, né? Sejam mulheres ou comida, ele perde o foco e explode. Só que aqui cabe uma discussão. O Sanji ele age com essa certa impulsividade em diversos momentos. E poucas vezes ele volta atrás. Quando ele se dedica a fazer algo, ele encara, e ele é bem egoísta nesse sentido. Talvez seja até um traço a mais na sua personalidade. Ele faz as coisas com base no que ele acha que deve fazer. Vemos isso, pois apesar de já estar no navio com o bando do Luffy já há alguns anos, ele procura sempre resolver seus problemas sozinho. Inclusive foi o que desencadeou os eventos de Whole Cake. Recentemente, em Wano, a gente vê o Sanji mudando um pouco desse ponto. Ele passa a pedir ajuda a Robin lá quando ele vê que não vai conseguir enfrentar a Black Maria, né? Ele se preocupa com a influência genética da Germa, pedindo ao Zoro para matar ele, caso ele não seja mais quem ele é. Então o Sanji muda um pouco essa ação individual para contar mais com o coletivo. Isso pode ser enquadrado como um certo tipo de egoísmo, né? Essa nuance mutável transita do reforço, né? Volta para emissão. A gente tem ali também essa característica que o Sanji raramente mente, e a gente pode até ver que ele tem algumas certas inclinações para a transmutação, né? Haja vez que o Sanji, a primeiro olhar, parece um personagem bem simples, só que ele tem camadas muito profundas. Ele mesmo oculta partes de si mesmo por tanto tempo, né? Sua origem familiar nobre, ele tem esses traumas enraizados, ele sofre com ansiedade silenciosa. A gente vê que tem esse vício nele. Então, assim, mesmo com 20 anos de obra, ainda é bem desafiador tentar entender esse personagem. Só que, vamos concluir. Para mim, o Sanji seria do reforço com inclinações mistas. Para emissão, hora transmutação, ele ficaria ali. Sem dúvida, a categoria principal dele seria reforço. Isso aqui é muito claro para mim. Só que quando a gente olha essas variações, essa mutabilidade que ele tem, essas inflexões que ele passa ao longo do tempo, né, a gente começa a ver essas bifurcações. E agora chegamos onde eu teorizo como seria se o Sanji existisse no universo de Hunter x Hunter. Com toda certeza, ele seria um especialista em combate corpo a corpo, com foco em explosão, velocidade e técnica. Ele seria capaz de imbuir sua aura no chute, gerar calor e talvez até projetar rajadas de energia com seus ataques mais avançados. Como usuário de reforço, imbuir aura para fortalecer seus golpes é algo bem comum. A gente consegue ver em praticamente todo usuário de Nen da obra isso ser aplicado. Mas com o Sanji a gente pode imaginar ele num patamar acima do convencional, pois ele tem uma restrição, né? Ele não usa suas mãos em combate, e a gente sabe que votos restritivos ampliam bastante o poder do Nen quando se trata de Hunter x Hunter. Isso, o Sanji poderia usar essa sua afinidade com transmutação para que sua aura obtivesse propriedade de chamas, o que explicaria, né, como ele incendeia seus chutes no Diabo Jumbo. E ele poderia ir até além, aplicando outras formas de transmutação que se relacionam com a culinária, né? Imagina ele dando chutes congelantes ou chutes cortantes de vento, simulando uma faca, né? E eu ainda vejo o Sanji criando habilidades relacionadas à culinária. Tem um momento em One Piece, lá no time skip, que ele vai lá no reino dos Okamas, onde ele obtém o conhecimento de como cozinhar e transmitir mais vitalidade em seus alimentos. No mundo de Hunter x Hunter, ele poderia usar a emissão para infundir isso na comida. A gente pode imaginar que, já que ele não usa suas mãos, né, o seu pacto poderia funcionar da seguinte maneira: ele reserva essa energia das mãos, né, que vai ser transferida para os alimentos, e aqueles que comem aquela comida feita por ele, né, eles teriam esse vigor, né, ficariam mais revigorados, mais restaurados, talvez até com a sua aura mais ampliada, né. Haja visto que o papel do Sanji, né, ele não é necessariamente de ser um lutador, né, vale salientar que ele é aquele tipo de personagem suporte linha de frente. Ele consegue mostrar ao que veio, né, só que aonde ele domina de verdade é na cozinha, que é onde ele consegue brilhar ainda mais.
E é isso, eu achei que seria mais simples, mas o Sanji se provou bem mais profundo e complexo, mas fala aí, galera. O que vocês acham? Concordam com a minha análise? O Sanji é do reforço ou ele seria um transmutador que incendeia tudo ao seu redor? Já aproveita e comenta aí qual o próximo personagem de One Piece deve aparecer aqui. Eu já tô com o vídeo do Shaka de Cavaleiro Zodíaco no forno, então aguarde que quinta ou sexta já vai estar saindo. Se curtiu, já sabe, like, se inscreve, fortalece aqui a comunidade. E se não curtiu, que pena, né? Mas bota aí o que faltou, né? O que podia melhorar. Um cheiro, fui.